Então, para começar, primeiramente eu vou me apresentar. Meu nome é Guilherme, trabalho na Leroy Merlin, junto com o Ravan e com o Zezaco. Eu sou um dos coordenadores do Meetup de Laravel aqui em São Paulo. Tem meu Twitter, quem quiser seguir depois. Então, primeiro ponto, por que ágil? O que a gente fala de ágil? Antes de eu comentar os comos, ou seja, use Scrum, use XP, use sei lá o que mais. Por que a gente tem que usar ágil? Por que a gente pode utilizar ágil no nosso dia a dia? Então, a gente vai começar primeiro pelos porquês, tá? Então, a primeira coisa, ágil, o que o termo vem? Se você tentar pensar em ágil, o que é? É fazer as coisas mais rápido? O que vocês acham? É pegar, sentar e tacar pau, resolver o negócio? Isso é ser ágil? Não. Na definição, se você tentar olhar para o termo um pouco mais próximo, você está falando o quê? Está mais ligado à resiliência, ou seja, eu me adaptar a uma determinada mudança. Ou seja, tipo, beleza, eu tô... É exatamente isso. Então aqui tem um monte de formiga, é até legal esse GIF, que ele mostra sobre o poder da resiliência. Ou seja, resiliência em que sentido? Eu, como desenvolvedor, eu tenho um time frame, um sprint ou uma forma de trabalhar que eu sei que dependendo se o negócio mudar o horizonte, o cliente aprender, eu sou adaptável à mudança, independente do planejamento que eu fiz. Então a gente incorpora que mudança não é uma coisa ruim. Isso quando você fala do ágil, tá? Mas o que você está falando? Eu ainda não entendi. Beleza. Isso aqui tem que grau de resiliência? Eu consigo me adaptar quanto nesse tipo de planejamento? Dificilmente ou é muito custoso, porque o grau de comprometimento que você gerou com as pessoas que isso para um cara que não manja. Pensa um cara do negócio, longe, você apresenta esse gráfico bonito, você fala que vai terminar no dia 22 aqui. O que ele vai falar? Beleza, 22. E ele toma aquilo como verdade e qualquer mudança que vai acontecer vira change request e você tem que dar um jeito no planejamento e entra como bug, mas não pode mudar o planejamento, tenta criar paralelização de desenvolvimento e você gera uma grande expectativa com todo mundo. Então o ponto é que o ágil, você tem planejamento, só que você sabe que o plano ele não é tão importante quanto o planejamento. Eu posso me adaptar desde que eu entregue mais valor para o meu cliente. Então quando a gente está falando, independente se você está usando Scrum, você tem um backlog, você tem algo, tem funcionalidades, algo que você quer desenvolver. E quando você fala isso para um cliente, você está falando, beleza, você está me falando tudo isso daqui. E o que é mais prioritário? Esse cara que é mais prioritário, bota no topo da pilha. Beleza, esse é mais prioritário. E aqui a gente começa de itens muito grandes, funcionalidades. Eu quero um sistema que funcione. Beleza, meu filho, ok, mas viu, o que você está querendo? Eu quero cadastrar o usuário, quero administrar os usuários da minha base. Ainda é grande, vamos detalhar mais isso? Então você chega com os itens mais prioritários, quebra eles mais e deixa o restante maior aqui. Porque qual que é a necessidade de eu entrar no detalhe de um item super baixa prioridade? O ponto é que normalmente quando a gente está falando de waterfall, a gente está falando de um escopo, de um prazo para atingir, e a gente muito esquece de que a gente não prioriza os itens. Os itens são porque tem que fazer essa funcionalidade que precisa dessa, que precisa dessa, que precisa dessa, e você cria um alto nível de dependência para tudo estar pronto. Então, o ponto, independente do processo que você esteja utilizando, o ágil trouxe um pouco, não que ele existia no waterfall, mas as pessoas esquecem muito de priorizar o que é um item mais importante. Acaba sendo muito mais... Opa, acho que caiu aqui. Vamos ver. Foi. Então, a priorização ela é muito baixa. Então, vamos repassar. O ágil ele tenta trazer muito mais a questão da resiliência, ou seja, eu me adaptar às mudanças do mercado, do meu cliente, da minha necessidade, que muito no waterfall não se leva em consideração. Você se esquece muito dessa adaptabilidade. Eu tenho que entregar o escopo que foi mandado, eu tenho que entregar na data que foi mandado. Agora, se isso vai garantir com que o meu produto entregue alguma coisa para alguém, se você está falando numa grande empresa, num projeto muito, vamos dizer assim, específico, implantação de SAP, o waterfall pode funcionar? Até pode, mas você vai ver o custo de qualquer mudança, independente se você seja SAP ou não. Agora você pensa no ambiente de startup, você faz um planejamento waterfall, se ele nem sabe o que ele está querendo ou como o mercado vai atingir, como que eu vou tentar fazer um design upfront de tudo que eu tenho que fazer? Então é muito difícil, é custoso. Então isso, já nem vou comentar muito rápido aqui, vou comentar rápido com vocês sobre isso, porque é uma coisa
relativamente, quando a gente fala de ágil, normalmente o pessoal já lembra do manifesto. Então ele fala, quando você olha, pense, indivíduos e interações sobre processos e ferramentas. Então hoje, por exemplo, eu já estou focando um pouco mais nessa talk em falar os porquês, e não necessariamente em todas as processos e ferramentas que vocês podem utilizar. Porque você sabendo como os porquês do ágil, ou o que você utilizar, você vai saber escolher a ferramenta de acordo com o seu projeto. Trabalhar com software funcionando sobre documentação compreensiva, que é até a camiseta do Zizaco ali. Colaboração com o usuário sobre negociação de contrato. Isso é um dos grandes problemas que você tem quando está falando em planejamento waterfall. Responder a mudança sobre seguir um plano. O ágil, ele fala que o planning, ou seja, é muito mais importante do que o plano. Aí você pergunta para o cara do waterfall, um cara que está mais acostumado com um projeto de grande escala. O cara vai falar, mas a Agile não planeja, é tudo sobre acontece o que vier. Muito pelo contrário, é o processo que mais se planeja, que mais se procura atrás no final das contas. O cara fica até cansado, normalmente essas coisas. E o que é engraçado, que a gente sempre tem que lembrar que os itens da esquerda, nesse caso, eles são os itens mais prioritários sobre os da direita. Não significa que os da direita devem ser ignorados. Então isso é um ponto importante quando a gente fala de ágil. Até aqui tudo bem? Tá todo mundo entendendo? Tranquilo? Beleza. Outro ponto importante, independente se você está falando de ágil. Você está falando de entrega de valor frequente, tá? Entrega, ou seja, pegar o meu software que eu estou construindo local, no nosso caso, que a gente está falando de desenvolvimento de software, tacar em produção, o cliente vê aquele negócio funcionando. Isso é entrega. Valor. Não adianta eu entregar um software que o cliente fala, beleza, não serve para mim. Eu estou só fazendo código que não tem valor para ninguém. E frequente, eu faça isso com uma determinada cadência. Seja de 1, 2, 3 semanas, 4 semanas. Então começa por aí. Quando a gente está falando de waterfall, a gente está falando que, no final das contas, você entrega valor necessariamente no final do processo, tá? Na maioria dos casos. Por quê? Porque você tem que fazer análise de requisito, análise funcional, análise de risco, análise de não sei o que mais, até chegar aqui que é o software pronto. O que acontece? O risco aumenta muito. Por quê? É só aqui que você está realmente mostrando para o teu usuário falando, aqui é seu software. Ele fala, não é nada disso que eu estou precisando. E por isso que muitas das estatísticas que vários softwares acabam não dando sucesso e assim vai. E quando você fala do ágil, na verdade é a tentativa de garantir sempre uma cadência de entrega de valor para o cliente. Seja no ágil, seja qualquer metodologia que você esteja utilizando. Que eu entrego em fases. É mais o faseado iterativo. Então, você acaba entregando valor com frequência e o risco tende a diminuir. Você tem muito aprendizado em cada entrega, porque o cliente normalmente acaba aprendendo, eu poderia colocar mais uma funcionalidade sem assado. E ele vai começar a entender que é muito mais importante quando ele requisita as coisas, você trabalha em cima dele do que literalmente seguir todo o planejamento. E esse valor ele vai começar a entender. Particularmente, esse é um outro manifesto que é engraçado, normalmente o pessoal não conhece, mas é um manifesto bem interessante, porque assim, o mais importante, não só que o manifesto, esse aqui é um manifesto 2.0, só que ele é mais focado para desenvolvimento de software. E nesse caso, quando ele está falando aqui, ele fala não necessariamente só software funcionando, mas software bem codado, software bem feito, bem com qualidade. Não só responder a mudança para o seu cliente, mas também ativamente adicionar valor para a cadeia dele. Ou seja, ele sabe que aquilo que você colocou em produção é utilizável. Não necessariamente só fazer as interações individuais com cada um, mas literalmente você trabalhar com uma comunidade de profissionais, meetups, seja com o próprio grupo o seu grupo no final da sua empresa. Então é uma colaboração. E não só ajudar o usuário, mas se portar como o dono do negócio, o cara que é um parceiro na geração do produto. Então, ele fala, muito na pursuit of desses itens, à esquerda, não necessariamente você enxerga que eles sejam indispensáveis. Esse aqui não sejam indispensáveis. Esses aqui são mais importantes na visão dele. Então, o que tem que ficar muito claro quando a gente fala de ágil é realmente a entrega de valor. Tá? Então, vamos lembrar, ágil eu estou falando em resiliência, adaptação, eu estou falando em entrega de valor. E aí, tem uma coisa muito interessante, que eu não sei se vocês vão lembrar da escola, alguém lembra disso aqui? O que é isso aí? Alguém lembra? Vamos ver. Lá da física? Vamos lá. Vai ficar mais legal. Então, isso aqui é a lei de Ohm, lá, que ele fala sobre resistência de condução. Vamos lembrar. Vamos lá.
corrente, diferença potencial e resistência do condutor. Estou lendo aqui. Vamos lembrar. Se eu aumento minha corrente, eu diminuo a resistência. Certo? E vice-versa. O que isso aí tem a ver? O que não tem nada a ver? Tem um cara da comunidade do Agile que ele chama David Hussman. E ele criou, baseado nessa lei, exatamente isso aqui, que ele chama de Doods Law. Ele parece o Big Lebowski. Alguém já assistiu o filme? Então, ele parece, literalmente. Depois vocês procurem. Então, ele fala que no seu desenvolvimento, no seu processo de software, seja qual ele for, como você entrega valor para o seu negócio, você tem que ter mais whys, ou seja, conhecer o que o cliente quer, saber o porquê que ele quer, como que ele quer. Então, você entende a necessidade clara do negócio. E você tem o mínimo de how. O que significa how? Constraints. Processo assim, assado. Para fazer deploy tem que passar para o QA, que do QA vai passar para não sei o que, para eu garantir que tudo está funcionando. Ou seja, você gera constraints que na sua visão são desnecessárias, mas alguém pediu, porque tem que fazer, porque senão pode dar algum risco. Isso daqui, quando você tem esse tipo de processo, o famoso burocracia aqui criado, você acaba diminuindo sua cadeia de valor, por quê? Porque você não sente necessidade naquilo. Então são processos que você não tem autonomia e não consegue mudar. Só que atrasam você na sua cadeia de valor. Então, o legal dessa imagem é mais no sentido assim, como eu... Será que está caindo? Vamos ver. Essa imagem, imagine o ágil aqui. Está em cima do cabo, então deve ser isso. Agora vamos lá. Então, é realmente lembrar sobre a cadeia de valor e tomar cuidado com isso. Então, vamos lá. Ágil é resiliência, me adaptar às mudanças, às necessidades do mercado do meu cliente. Vamos lá. Entrega com valor frequente. Eu entrego o valor para o meu cliente, seja qual ele for. E agora descobrir. Por quê? Muito hoje, no final das contas, mesmo que você tenha falando de SAP, qualquer tipo de sistema que em tese ele já está pronto, existe muito aprendizado. Não só seu, como do cliente. Então, muitos dos momentos, quando você faseia a entrega para o cliente, você está falando para ele que ele pode aprender com aquilo, ver se é aquilo que ele precisa, fazer uma mudança, se adaptar. E isso aqui é muito comum, principalmente quando você está falando de um produto MVP, um produto voltado para startup. Isso é muito claro, porque você aprende com a solução, o cliente gosta, aí você investe mais nessa funcionalidade. O cliente não gosta, tira dinheiro daqui, bota no outro. Então, é um fluxo contínuo de complexidade bem grande. Então, 3 coisas que você tem que lembrar do porquê do ágil. Então, vamos lá? Resiliência, valor, entrega de valor e descobrir, no sentido de que eu tenho descobrimento e aprendizado do produto. Aí você fala, beleza, agora falamos só dos whys, então vamos lembrar disso. Como que a gente tem feito na Leroy Merlin? A gente tem várias formas de fazer isso. Hoje, o que nós estamos utilizando? Não existe nada escrito em pedra, não significa que eu vou estar usando isso aqui daqui 2 semanas, mas significa que para mim, no meu contexto, funciona bem. Então, eu não recomendo, se você não entende bem o seu contexto, sair aplicando por que a gente aplica. Tá? Então, vocês têm que entender como que é, principalmente o time que você trabalha, o gerente, se você tem um gerente no seu time, como que aquilo funciona dentro da corporação. Você pode até influenciar, mas existe um nível de influência que você vai ter dentro do time para aplicar esse tipo de coisa. No nosso caso, nós utilizamos Scrum como o principal processo de pipeline de entrega, tá? Todo mundo sabe o que é Scrum? Beleza. Como que você pontua as coisas no Scrum? Como que você gera estimativa? Como que o pessoal faz normalmente? Se eu falar que não é do Scrum, Story Points não é do Scrum. Ele fala só, sim, isso que é engraçado. Quando a gente fala muito do Scrum, tem coisas muito misturadas. O Scrum, no final das contas, ele não fala que você tem que usar o User Story. Ele fala basicamente que você tem itens de backlog de produto que você tem que atingir e você pode organizar e priorizar da forma que você quiser, estimar da forma que você quiser. Então, o primeiro artefato que você tem no Scrum, você tem o backlog do produto, priorizado pelo PO. O PO é o dono do produto no final das contas. É o cara que tem a visão do negócio, na maioria das vezes, e é o cara que vai vislumbrar o negócio. Aqui, a gente tem um processo de sprint planning, onde eu pego os principais itens do topo
e junto com o Dev Team e o Scrum Master, a gente vai ver, beleza, o que dá para entregar numa sprint? Tantos itens de backlog. A partir disso, eu gero um sprint backlog, ou seja, o que eu que vou entregar no final das contas. O que o time enxerga que é plausível. Muito dos erros que acontece não é o que o Scrum Master acha que dá para entregar, não é o que o PO acha que dá para entregar. É o que o time de desenvolvimento acha que dá para entregar. Ele cria essa estimativa, existem várias formas para isso. E nisso você vai fazer interação e no final você vai ter o produto entregue, o incremento do produto entregue. Ah, nossa, é bonito assim? Tem muito aprendizado, tem muita curva de aprendizado, não só para o time, mas para todo mundo que vai entender o processo para atacar isso. Tá? Então, só para dar uma resumida, se eu fosse tentar condensar rapidamente o Scrum, você fala em papéis, cerimônias e alguns artefatos, você fala em PO, que é o cara que tem a visão do produto, é o cara que vai gerenciar o backlog na maioria das vezes. Não significa que o Dev Team e o Scrum Master pode ajudar ele, isso já não está definido no Scrum. O Scrum Master ele é mais focado na questão de facilitar o processo dentro disso, o gerenciamento, entre aspas, na verdade, facilitação entre as pessoas, e fazer com que haja uma melhoria contínua do processo aqui dentro. E o Dev Team é o time de desenvolvimento multifuncional, que ele conhece de front-end, conhece de back-end, não necessariamente todo mundo tem que saber tudo, mas é o time que é realmente necessário para fazer a entrega do projeto e do produto. A gente tem as cerimônias, todo mundo conhece cerimônias? Daily Meeting é bem famosa, todo mundo acaba utilizando. Então é o momento que o Dev Team tem para poder olhar o processo e falar, beleza, olhar o board e falar o seguinte, cara, eu já fiz essa parte aqui, vou fazer essa parte aqui, você consegue me ajudar? Então, momento de tática dentro do time. Não é report para Scrum Master, não é report para PO. Então, a gente fala sobre Sprint Planning, é o momento onde o time, junto com o Scrum Team, define o que dá para fazer de entrega, principalmente o Dev Team. Aqui eu tenho a Review, que é o momento onde, no final do processo, o time demonstra todas as funcionalidades que foram entregues. E eu tenho um momento que, normalmente, quando você pergunta para alguém, tá, se você fosse cortar um processo, quem cortaria? O pessoal corta a retrospect. Pior cagada que faz. Porque esse é o único momento dentro da cerimônia do Scrum, no caso, que você tem para fazer a parte de adaptabilidade. É eu pegar, pessoal, o que aconteceu? Como que foi essa sprint? Vocês acham que a gente entregou um resultado bom? O que aconteceu? Ah, fulano não ajudou. Ah, não sei o quê. Então é o momento de tirar esse estigma de, cara não me ajuda, puta, eu preciso de uma ajuda, problemas eventuais que acontecem aqui, para a gente melhorar nos processos e fazer uma melhor sprint na próxima. Artefatos pro backlog, a gente tem o sprint backlog. Então isso aqui é o backlogzão. Esse aqui é o que está na sprint para a gente atacar, que é uma interação de 2 a 4 semanas, aí você escolhe com o time, pode ser uma semana também. E o board principalmente. Só que mesmo assim, no nosso processo, o que a gente enxergou? Não é suficiente, tem mais coisas que a gente precisa acabar colocando. E o Scrum é assim mesmo, ele não é para você usar sozinho. Você acaba incorporando coisas sobre a tua necessidade. Ah, você precisa pontuar sobre complexidade? Você pode usar story points, Fibonacci, normalmente o pessoal usa, ou se você quiser até usar em horas, você pode. Não tem uma coisa terminantemente proibida falando no Scrum. Isso depende da sua equipe no final das contas. Pra a gente acaba utilizando algumas práticas do XP que a gente enxerga que acaba dando valor pro projeto que a gente tem. Quando eu falo principalmente em ter resiliência, que é o principal problema, eu preciso de algumas práticas que o XP tem. Então, resiliência é a única que vai me ajudar muito, principalmente quando a gente fala em TDD. Isso é uma coisa bem forte, isso que ajuda muito, principalmente no processo de resiliência. Eu preciso fazer uma mudança de requisito, eu preciso fazer um upgrade de uma nova versão. Se você fazer uma pirâmide de teste corretamente, de uma boa maneira, você vai ter um bom processo de testes e você, além disso, você vai ter mais facilidade de saber o que vai quebrar, o que não vai. O que está ruim, o que está bom. Então, esses caras vão ajudar bastante. A gente acaba usando bastante pair programming, refactoring, simple design. Então, são várias coisas que, tipo, o Scrum não vai resolver só para você. Você acaba adicionando para facilitar. Lembrando, isso aqui, por que a gente usa esses processos? Porque nós enxergamos que para a gente adiciona valor, facilita na resiliência e ajuda no cliente a descobrir no final das contas. Então, lembrando dessas 3 coisas, é por isso que a gente escolheu esses caras. Não significa que seja uma resposta para vocês no dia a dia de vocês. E a gente falou, beleza, mas ainda tem coisas a mais que fogem um pouco do negócio. Você é um ser humano, você é um ser humano, você é um ser humano, e a gente tem que saber lidar com isso.
saber lidar com as diferenças, a igualdade entre o grupo que está trabalhando. E uma das coisas bem interessantes quando a gente fala sobre isso é que para o ágil abrir na empresa, normalmente existem duas coisas que tem que, na verdade, uma coisa que tem que mudar. O próprio modelo da gestão, do cara que está acima, que está controlando aquela equipe. Porque se esse cara for o cara que quer ficar botando o dedo em todo mundo e mandar o que tem que fazer, dificilmente o ágil abre. O ágil, ou seja, qualquer mudança de processo ocorre, porque totalmente aquele cara manda. Quando você está falando de um nível, beleza, o manager não quer mandar, quer deixar, façam aí o que vocês acharem melhor. Você aumenta o nível de responsabilidade para você, você adiciona as práticas que são interessantes para você, e mesmo assim tem algumas coisas legais que o manager pode fazer. Então uma das coisas que a gente está colocando lá e começando a aplicar é o Management 3.0, que é um conceito bem interessante, onde ele fala sobre o modelo de gestão colaborativa dentro do time, onde cada um enxerga seu papel, seu nível de delegação, ou seja, eu sei até onde eu posso ir, e aonde o meu manager deixa, eu deixo bem claro isso, eu sei que no dia a dia, se eu posso contar com a ajuda do Ravan, posso contar com a ajuda do Zizaco. Então, esse modelo do Management 3.0, ele tem vários exercícios que ajudam a fazer essa enxergar o time como pessoas que a gente precisa de ajuda, que a gente quer fazer um agradecimento. Vamos ver. Será que é ele aqui? Tem que tirar esse cabo aqui. Vamos ver. Agora cagou tudo. Tirar de novo, colocar de novo. Já tirei, já coloquei de novo. Agora para aqui. Não, de boa. Mais ou menos isso. Então, a gente falando sobre management, então, a gente já estava utilizando algumas práticas, eu recomendo depois vocês darem uma olhadinha, que é bem interessante. Aqui a gente está utilizando são mais Kudo Box, onde a gente acaba esquecendo muito do nosso dia a dia, de fazer um agradecimento pela ajuda do cara, de alguma coisa que ele te ajudou, no sprint, no dia a dia. Então a gente faz assim, por exemplo, a gente pega, puta, Zaco, valeu pelaquela ajuda no Docker lá tal, coloca o valor que aquilo representa pra gente, tipo, comprometimento com o negócio. Coloca lá, coloca numa caixinha. A cada 2 semanas a gente abre essa caixa e fala um pouco de como que foi o dia a dia, de o que teve de bons, o que a gente melhorou. E nisso, a gente pega esses cards, coloca no caso na parede lá que a gente tem, e a pessoa que teve mais kudos, que são os cardzinhos, aqui que a gente faz, vamos fazer um happy hour? Putz, o que a gente pode fazer? Esse cara não paga hoje happy hour. E o cara vai de graça. Tipo, não necessariamente é pela necessidade de não pagar o happy hour, mas é mais pelo, beleza, cara, obrigado pela ajuda que você deu. Então são várias práticas interessantes que vocês podem dar uma olhada lá. E hoje o que a gente está usando é isso. Não sei no dia de amanhã, então é o que a gente está aplicando. E quando a gente fala de ágil, hoje tem muita coisa. Tipo, muita coisa. Muitas técnicas, muitos how to do. Você tem muita coisa. Então o principal é não esquecer dos pilares, dos porquês que vocês devem usar ágil e como aplicar no dia a dia. Tipo, como que a sua equipe vai se adequar. Começa com coisas pequenas, pequenos experimentos e pode ser que a coisa comece a surgir. Depende muito do modelo de gestão também. Então, entenda os porquês, é a primeira mensagem que eu tenho. Aplique se necessário, não adicione um processo que não seja necessário, porque você acha legal. Porque o livro está falando que você tem que aplicar. No começo, quando eu estava praticamente eu e o Zizaco, a gente pode falar que a gente usava Scrum. A gente usava a nossa versão do Scrum, que era adaptável para eu e para ele, só. Agora, com o tempo, a gente foi adicionando um pessoal na equipe e a gente começou a, entre aspas, bater cabeça com certas coisas que o Scrum já tinha. E nisso a gente começou a fomentar, aprender, beleza, é o que a gente precisa. Se, porventura, uma mudança, surgiu um novo processo, alguma coisa assim, a gente tem necessidade? Tem, vamos mudar. Se não tem, mantém do jeito que está. E experimente. Então, tente experimentar alguns pequenos processos, algumas coisas pequenas que podem ajudar você, tá? Então, se você tem um processo, pelo menos de feedback, seja retrospect no caso, chame do que você quiser, então tente algum processo novo, sei lá, vamos tentar aplicar para programming? Vamos tentar fazer TDD? Vamos tentar coisas pequenas? Mensure, vê realmente o resultado que isso pode gerar e aprenda com aquilo, seja negativo ou positivamente.
Beleza, pessoal. Então, obrigado, acho que foi bem legal, deu pra gente trocar bastante experiência, depois se quiser comentar. A dica é sempre, olhem para o ambiente de vocês, o time de vocês, o gestor de vocês, a empresa, entendam um pouco mais antes de sair querer mudando tudo. Tem que ser aos poucos. Beleza? Obrigado, pessoal.